E nessa noite, igreja, eu estou muito feliz por compartilhar um pouquinho. No culto das 17 horas eu falei que a teologia da vida. Nós temos ouvido mensagem tão extraordinária, né, da teologia pura. Eu falei, como é que a gente bebe ouvir mensagem da teologia, da Bíblia, para a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus. Mas hoje não, hoje vai ser uma teologia da vida. Você vai entender, espero que aos poucos você vai se encaixando nessa teologia, porque você faz parte desse projeto. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, uma serva do Senhor, um servo do Senhor, chamado para não fazer qualquer coisa, mas no contexto nosso, como comunidade, como o pastor Helena aqui se referiu, nós fazemos parte de uma comunidade cristã, um povo adquirido, em que cada um tem o seu quinhão, a sua parte, a sua parcela, dentro de um contexto de comunidade. E eu me converti bastante cedo, completei agora semana passada 74 anos, desses 74 anos, 63 dentro de uma igreja. Eu me batizei aos 11 anos, criança de tudo, um menino lá da roça, não entendia nada, mas Deus já entendia sobre mim, já me chamou daquela tenra idade, e já se passaram mais de 6 décadas, né? Então, dentro desse contexto da teologia da vida, eu quero compartilhar com a igreja algo que Deus colocou nesses últimos tempos. O texto que vai estar aí, o tema é o reparador de brecha. Aí alguém pode dizer, onde que o irmão Arão achou isso? Onde está isso da Bíblia? Esse é o texto bastante conhecido nosso, quem está envolvido nos seminários da Universidade da Família, o seminário Veredas Antigas. Logo no começo ali, está na capa do programa, Isaías 58, 12. Então a gente sempre ministra, sempre fala da importância que é, né, o Veredas, como ele já abençoou a mim, a você, muita gente, e a gente passa batido em muitas coisas, só que desta vez, ao surgir este livro aqui, vou dizer um pouquinho como aconteceu dentro desse contexto da enfermidade. Eu lendo um pouquinho a Bíblia, assim mais acurado, buscando mais entender o propósito para Deus, naquele momento da minha vida, o reparador de brecha, ele veio como uma luz, como um tesouro mesmo, uma petita de ouro, para que eu pudesse oferecer, como a minha contribuição do irmão Arão, nesses anos todos de vida cristã, a minha jornada da teologia da vida, para todos nós. O texto fala num contexto da época em que o povo de Israel estava já entregue ao cativeiro, um povo que tinha tudo para ser uma nação de referência para o mundo de então, desobedeceu a Deus, quebrou os princípios de Deus, e Deus então entregou para um cativeiro. Foi bastante crítico, muito dolorido, e nesse contexto que Isaías levanta, né, para levantar homens e mulheres, para naquela época serem reparadores de brechas. E nós temos muitos exemplos da época de Neemias, Esdras, Esther, e o profeta, e mesmo o profeta Isaías, Ezequiel, Jeremias, outros tantos se levantaram naquela época como reparadores de brecha. E voltando para nós hoje, o que é esse texto que está aqui, o reparador de brecha? E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão o reparador de rupturas, de brechas, o restaurador de veredas para morar. Trazendo para nosso contexto hoje, estamos na segunda década do milênio, terceiro milênio. Eu vou ler para você se isso tem a ver comigo, com você, como igreja de Jesus. Na contracapa do livro eu escrevo o seguinte: em um mundo fragmentado, repleto de divisões e conflitos dos mais diversos, e cada vez mais distante dos valores fundamentais da palavra de Deus, surge um chamado para sermos reparadores de brechas. Como cristãos, como igreja, é nosso dever restaurar os muros caídos. Quais são eles? Da verdade, do amor, da compaixão, o muro da justiça e da fé. Para que isso, aí vem a frase, para que o país se torne
habitável. Esse é o quadro que nós estamos vivendo hoje. Esse é o quadro que não tem como a gente fazer vistas grossas e dizer, não tem nada comigo, isso não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha igreja, não tem a ver com nós no contexto deste mundo de agora como cristãos. Então, gostaria que você atentasse como você se encaixa neste ambiente que nós estamos vivendo hoje, trazendo como proposta um chamado, uma convocação mesmo, não do irmão Arão, mas da palavra que está aqui, para que nós nos posicionemos como reparadores de brecha. 2019, eu completei 70 anos, e esse número 70, ele é bastante forte comigo, porque até o Samuca, ele falou assim, Marão, Isaías 58, 12, cadê? Não está, já foi, dá 70, eu digo, olha, puxa vida, até isso, né? E esses dias atrás eu fui trocar o meu celular, e entrei na loja, eu e o Zi, na loja Claro, muita gente, eu fui lá fazer como cliente, aí o Zi foi na frente, puxou a ficha, a ficha mesmo do cliente, gente, qual é o número da minha ficha? 7010. Eu Zi olhou e disse, olha o número da sua ficha, isso numa terça-feira, 3 horas da tarde, numa loja que tem 7010, eu falei, tira a foto e coloca no grupo, porque isso aí é a minha marca. Ninguém rouba a minha marca. Então, aí, quando eu completei 70 anos, já vivido todo um tempo de história, aposentado, chegando os netos e tal, e eu falei para ele, agora vamos dar uma parada, vamos morar numa praia, curtir um pouquinho, e receber os netos. Estavam nesse projeto bem encaminhado, o coração palpitando nesse sentido, e de repente, amados, aquele momento com Deus, aquele momento devocional, quando a gente está ali no cantinho, o Espírito Santo começa a falar com a gente. Quem mandou você parar? Tem até uma música que fala sobre isso, né? Quem mandou você parar? O Espírito Santo de Deus falou comigo muito claro. Você está com 70 anos. Você tem um tempo enorme pela frente. E eu tenho algo muito especial para a sua vida ainda. E olha para trás. Netos que ainda vão nascer, seus que ainda não nasceram, e é verdade. Na época eu tinha 5 netos, nós tínhamos 5 netos, nos 70 anos. Depois nasceu a 6ª, e agora nasceu a 7ª. E o Espírito Santo de Deus já me alertou, como é que você vai parar, sendo que você ainda nem recebeu todos os netos da sua linhagem, da sua responsabilidade, e os filhos na fé. Estou olhando aqui, né, os nossos filhos da fé, os nossos amigos, parceiros de jornada, que caminham conosco, como é que você vai deixar esses parceiros de lado, para trás? Fui orar, aí eu fiz um desafio com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, tá bom, eu vou retomar, não vou parar, só que eu quero algo diferente, eu não quero fazer a mesmice, eu não quero repetir o ABC da vida, me dá algo significativo, mostra algo relevante para eu caminhar na minha jornada. Criei a minha marca 7010, nunca ninguém viu antes, nem eu, aí eu dei uma risadinha lá, o que é isso, está se achando, 7010? Eu coloquei 7010, fiz um propósito, e esse propósito está aqui, é ser um multiplicador daquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Pode mudar essa frase, eu gostaria que você chamasse atenção para o seu olhar, para o seu coração, que é para você também, esta frase, ser um multiplicador daquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Então eu queria que você fizesse assim com as suas mãos. Olhe para ela e fale, essas mãos são minhas. Olha para ela e fala, essas mãos são minhas. Então eu quero que essa palavra seja para mim, do meu coração para minhas mãos. Ser um multiplicador daquilo que Deus colocar na sua mão. Esse é o propósito que eu fiz do 7010. Fiz um esboço, fiz um cartaz bem grande no meu escritório, tipo desse tamanho assim, coloquei tudo que eu gostaria de entrar numa nova jornada, coloquei um propósito, um versículo, e comecei a orar, e fiquei animado, fiquei muito animado. Vocês sabem que 2020, o mundo todo foi abalado com a tal da Covid. Logo em fevereiro, eu entrei num curso, numa faculdade, eu e o Zi, animado para estudar. Então vamos estudar para pegar coisas novas. Eu fui entender sobre internet e fui aprender um pouquinho sobre isso. E de repente, em março, fecha tudo. E eu falei, Senhor,
Ó, o meu 70 e 10 indo de água abaixo. O que eu vou fazer? Foi quando eu estudei pela primeira vez na internet. Fiz curso na internet. Gostei. Eu sou muito didático, eu gosto muito das coisas bem certinhas ali. Eu aprendi tal qual fosse presencial. Comprei o Zoom. Pastor Lênin me ajudou muito a trabalhar na internet. Comecei a fazer cursos online. Mandamos ver. Saía daquele jeito, mas aprendendo. Dentro da pandemia, nasceu minha neta. E nesse período, quando nasceu a minha neta, eu muito animado, saí daqui de carro sozinho. Já fiz várias vezes. Para não conhecer minha neta, que eu já sei conhecido, para buscar Ilzi de volta para Campo Grande. E nesse caminho para lá, o carro tombou na estrada. Foi perda total. E eu só tive 15 segundos para dizer: Senhor, cadê meu 70 e 10? Cuida de mim. Não tive mais nada. 5, 10 segundos. Senhor, ó 70 e 10, cuida de mim. E Deus cuidou, porque o carro foi embora. Ganhei outro. E eu segui em frente, logo no comecinho da pandemia. Pandemia e também a tombada do carro. Fui estudar, aprendi muitas coisas e estou aprendendo. E quando eu comecei a desenvolver a escrita é outra história muito importante que eu quero passar para você. Quando eu completei 61 anos de idade, o Jair, a Kézia, nossos irmãos coordenadores, a gente ia todo final de ano para Pompeia, para uma reciclagem, e ali aprender coisas novas, era isso? E uma desses idas era exatamente este de 61 anos. A Universidade da Família trouxe para o Brasil, para implantar no Brasil um teste vocacional. E nos deu de presente esse teste. A gente ia para lá, fazia o teste, ia ter o nosso resultado, e depois, quem quisesse depois, poderia ser um instrutor, um consultor de carreira, teria que fazer um curso, etc. Eu e os fizemos, nós somos consultor de carreira, mas o que eu quero chamar a atenção é que todos se inscreveram para fazer o teste, e o único que não se inscreveu, o irmão Arão. Eu pensei comigo, puxa, o Arão com 61 anos, aposentado, vai atrás de carreira, vai buscar o que para a minha vida? O diretor achou estranho, e ele mandou um recadinho para mim: Arão, você está se achando, hein? O único que não se inscreveu nesse teste foi você, cara. Eu pedi perdão para eles, me inscrevi. Amados, eu ia perder uma grande bênção da minha vida, porque naquele teste, saiu o resultado, que o meu segundo dom, talento natural que Deus me deu, desde o meu nascimento, era escrever. O dom da escrita. No meu trabalho, nas minhas atividades, sempre escrevemos, faz parte desse métier. Eu achava que era natural, mas quando eu vi ali que era um talento, e logo o Espírito Santo de Deus me falou: você lembra do que recebeu um talento e engavetou? O que aconteceu? Tirou daquele e deu para o outro. Eu falei: Espírito Santo, não tira de mim não me rouba esse talento, me dá uma oportunidade, eu vou cumprir, eu vou honrar esse talento. Foi quando abrimos o blog Meditações, e de lá, 2011, estamos em 2023, toda semana, escrevendo textos, publicando o blog, e daí surgiu o nosso primeiro livro, bem na pandemia, bem no tempo da pandemia, sem meditações. Quase que joguei fora uma bênção de Deus sobre a minha vida, um talento que estava engavetado. Então, o propósito aqui é ser um multiplicador daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Entendi que escrita era algo que Deus colocou nas minhas mãos. Comecei a colocar os textos no blog. Está chegando quase 1 milhão de acesso, uma bênção. Roda o mundo, o planeta, né, o blog, que é do Google. E saiu este aqui. E já estou lançando aqui o reparador de brechas. O que eu quero trazer para você com reflexão? Olhe para a sua mão e fala: Senhor, o que o Senhor me confiou nas minhas mãos? Eu quero multiplicar. Eu quero multiplicar. Se você conseguir fazer isso, amado, dessa noite, você vai entender que o nosso ministério, a teologia da vida, é multiplicar, que Deus coloca nas nossas mãos.
Passa o próximo slide. Logo no comecinho da minha jornada, ali pequenininho, aceitando Jesus, participando dos cultos, um pouquinho, 12, 13 anos, este texto de Eclesiastes 9:10 caiu no meu coração, assim como uma semente que ela nunca saiu do meu coração e ela frutificou. Essa palavra me acompanhou todos esses anos, que é: tudo quanto te vier às mãos, olha a mão de novo, para fazer conforme as tuas forças, porque na sepultura, quando passar desta vida, para onde tu vais, eu vou, acho que você também vai, se não for arrebatado. Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse menino iletrado, começando a vida, recebendo essa palavra, ele entrou no meu coração de tal forma que eu falei: Senhor, eu vou abraçar tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, mesmo sendo coisas difíceis, coisas improváveis, eu vou abraçar. E Deus vai nos desafiando, Deus vai mostrando até que ponto, até que o limite que eu vou encarar isso da minha vida. Aos 22 anos eu entrei no concurso público, um trabalho, para minha idade, naquela época, já muito desafiador. E assim, seguindo em frente, alguns desafios pela frente. Este versículo salvou a minha vida profissional. Este versículo salvou a minha vida espiritual, porque nesta época de bastante jovem, eu era tímido, eu corria de orar na frente, eu corria do microfone, e para completar, eu era gago. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui na cidade da Ilzi, começamos o nosso namoro, o meu sogro na época era evangelista da igreja, ele falou assim: Arão, você quer pregar? Opa, eu quero. E quando eu preguei, aí as amigas da Ilzi falaram: o seu namorado é gago, hein? Eu disse: não, porque ele está meio nervosinho, mas era gago mesmo. Vem da minha mão e eu peguei e preguei, e ganhei aí o troféu, né? Alguns dos outros tantos testemunhos. Chegando a essa altura agora, do reparador de brechas, 74 anos, ao pregar domingo passado, às 8 e às 10, um dia antes, lendo a minha Bíblia, este versículo aqui, foi algo assim, pedagógico para mim, nessa altura do meu tempo, que eu gostaria que seja pedagógico para você também agora. Como que o Espírito Santo está dizendo a mim: Arão, você chegou onde você chegou, não se ache, viu? Você chegou onde você chegou, está aqui o reparador de brecha, te entreguei nas suas mãos, vai abençoar dezenas e dezenas de pessoas. Esse livro aqui, ele está tão acelerado, que ele já chegou nas 4 regiões do país. Nas 4 regiões do país, é uma coisa incrível, está sendo lançado agora. Chegou lá na região do norte, recebi um vídeo de um missionário que foi para lá, um amigo nosso, um pastor jubilado, foi para lá e fez o vídeo lá no Pará. No Nordeste, todas as regiões já chegou o reparador de brecha. Isso eu entendo, daqui a pouquinho eu vou dizer como surgiu esse livro, que Deus tem pressa para que a gente possa entender o nosso momento hoje. Então, eu quero que você pegue agora comigo essa parte desse versículo para você, que para mim eu entendi o recado de Deus, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma, essa palavra faz toda a diferença, a mesma o que, amados? Regra. Como a gente muda as regras, né? As coisas não vão bem, a gente muda de um contexto, vai para o outro, e chega lá, então a regra aqui é assim, você aceitar, essa é a regra, e a pessoa acaba aceitando uma regra, e muda toda uma estrutura de vida, construída por Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus falou: Arão, 74 anos, chegou onde chegou, olha só, mas naquilo que você já chegou, não quer dizer que chegou tudo, já até aqui, já chegou. Ande segundo a mesma regra, não mude a regra do princípio que eu te dei lá atrás. Aos 12, 13 anos,
Tudo quanto tiver a mão para fazer, fazer conforme as tuas forças. Cuidado, cuidado, cuidado. Siga as regras, siga os princípios. E, que mais? Sintamos o mesmo, a mesma pessoa, a mesma vitória. Eu não sei se você entendeu esse texto para você, nesse contexto da sua vida hoje, mas para mim está sendo um divisor de água. Eu não posso achar de que os meus 74 anos, construído com todos esses requintes que Deus tem colocado na minha mão, eles vão me sustentar se eu não permanecer com as mesmas regras, com os mesmos princípios, com os mesmos propósitos daqueles que Deus colocou no meu coração desde o meu chamado. Entendido, igreja? Vamos lá. Já falei sobre o blog Meditações, já chegamos a 667, e dentro desse período de esperar a minha cirurgia, que eu vou contar um pouquinho agora, sempre no mês de março, por aí, eu faço a minha revisão médica, começo pelo urologista, porque eu já tive cirurgia nesta área, e começo por lá, para fazer o check-up do ano, fevereiro, março. E nesse março, final de fevereiro, março, ao fazer esse check-up, apareceu embaixo no rodapé, mas sabe que no rodapé, aquele negócio bem pequenininho, e dizendo assim, investigar um aneurisma na aorta lombar, né, lombarde. Investigar, está lá pequenininho, eu olhei, nem sabia o que era aquilo, aneurisma lombar, fiquei quieto, numa boa. Fui ao médico olhar aquela parte dele, e a Elzi viu aquele detalhe ali embaixo, ela ficou surpresa e apreensiva, e foi comigo. Vou com você no médico. E ela foi, o médico nosso amigo, e ele fez toda a parte dele. Falei, Arão, está tudo tranquilo, volta daqui um ano. Está tranquilo com você. Aí eu disse, doutor, esse negócio aqui embaixo, esse aneurisma da aorta, não quer dizer nada? Ele não tinha visto. E ele olhou com mais carinho ali, e colocou mais uma vez na tela, e ele pensou, não, de fato nós temos que investigar, é um negócio sério. Mandou para um médico da área, o médico da área verificou, Sarão, realmente precisa passar por uma cirurgia, e antes de passar para a cirurgia, você tem que ter alguns cuidados, e ele colocou 3 áreas que mexeu muito comigo, porque é o meu forte. Por exemplo, você não pode pegar peso. Eu não sou de pegar peso, mas eu sou de fazer minhas caminhadas, fazer minhas peripécias de pegar peso. E ele falou, você não pode ter pressão alta, tem que controlar a sua pressão, e você tem que controlar o seu nervosismo, a sua raiva. Mantenha assim, calma, fica tranquilo, para não alterar a sua pressão. Diga, puxa, fui para casa chateada. Puxa, muito chateado, complicado, agora o que o Arão vai fazer, né? O Arão vai fazer. Tomar uma água porque... Com quem que eu fui conversar? Com o Espírito Santo, com meu Pai, com meu Deus. Eu confesso que eu fechei o meu escritório e falei, Espírito Santo, e agora? 70 e 10 de novo? Não vou seguir com o meu 70 e 10, complicou com esse negócio, agora eu não posso fazer minha caminhada, que é a única coisa que eu faço, para me manter um pouquinho em forma, tenho pressão alta, não posso ter, a minha artéria subir, como é que faz? Chorei um pouquinho, falei com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Deus acalmou meu coração. Eu quero falar isso, amados, porque você também não está com o seu aneurisma na aorta, mas está com outro tipo de aneurisma, outra situação, né? Uma outra questão que você, porventura, aparece de momento na sua vida, você, puxa vida, arruinou a minha vida, complicou a minha vida, e agora? Pare um pouquinho e pense, converse com quem sabe, com quem pode dar uma solução, porque a solução do médico eu já tinha, é paliativa até a cirurgia, mas eu precisava ouvir a voz do meu médico, Jesus. Eu precisaria ouvir o que o Espírito Santo de Deus ia falar a respeito. E o Espírito Santo de Deus falou, Arão,
fique tranquilo, você vai fazer 3 coisas que não vai te deixar com pressão alta, você não vai precisar pegar peso e nem vai passar raiva, na boa. Eu falei, ótimo, é o que eu quero. Quais são, Espírito Santo? Primeira coisa que você vai fazer, olha só, uma receita boa, você vai orar mais. Não tem pressa de sair da minha presença. Se você no joelho do chão, Arão, você não vai ter pressão alta, você não vai pegar peso, você não vai passar raiva. Uma boa. Fique lá na minha presença, ore, 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 ore. Respirei fundo, falei, opa, dá para fazer. Qual é a segunda coisa, Espírito Santo? Vai para a palavra, estude mais, medite mais, reflita mais, não tenha pressa de sair da palavra. Neste período que você estiver na palavra, você vai garimpar ensinos e princípios e coisas tão relevantes que você vai dar um salto na sua vida espiritual. Então, vai para a palavra, não vai ter pressão alta, não vai pegar peso e não vai passar raiva. Está entendendo, amada igreja? Uma boa receita, né? Eu falei agora, é a terceira. Eu te dei um dom que você deixou para trás muito tempo, mas você recuperou e você está trabalhando nele, que é o dom da escrita. 12 anos se passaram, já tem fruto, já tem o primeiro livro, mas você vai debruçar mais em escrever, vai escrevendo, eu tenho muito rascunho, vai escrevendo, vai anotando, que eu vou te dar pérolas preciosas, que você vai compartilhar. Aí nasceu um novo projeto, que é o terceiro livro, Pérolas Preciosas, que é os temas que a gente está lançando no blog toda semana, 2 por semana, e nasceu a RBM, Rádio Brasil Missionário, que é um texto desses Pérolas Preciosas em áudio, e esses áudios estão todos os dias na rádio, 4 vezes por dia, durante todos os dias da semana. Vai escrevendo, não importa, vai escrevendo, que eu vou te dar pérolas preciosas. Nesse período que eu estava me encaixando, me adaptando agora, a fazer essas 3 tarefas para a minha vida, eu estava na minha 85 leitura da Bíblia. Outra experiência que eu tive muito forte com o Espírito Santo. Ler a minha Bíblia. Quando eu completei 27 anos de idade, morava em Marília, já casado. Naquele mês, no mês de dezembro, como agora, passando pela praça daquela cidade, peguei um jornal e ali estava estampado na primeira página a figura de um senhor, um advogado da cidade, e ele fazia menção do valor da Bíblia na vida dele e no trabalho profissional dele. E ele falou assim, olha, a Bíblia para mim é tão importante, que eu não tiro a Bíblia do meu escritório de advocacia, todas as minhas audiências, tudo que eu faço, põe a Bíblia lá dentro. Eu já li a minha Bíblia 50 vezes, dizia aquele profissional. Isso foi em 1976, dezembro de 76, nós tínhamos poucos meses de casado, e aquele dali falou tanto no meu coração, que eu falei, Senhor, eu estou com 27 anos, 16 anos de vida cristã, e eu não li a Bíblia nenhuma vez, e eu já sou um profissional, estou trabalhando, estou agindo, e não li a Bíblia nenhuma vez, me perdoa, eu vou começar seriamente. Comecei em janeiro de 77, já estou no 87 leitura, no projeto 70 e 10, 2029, está lá cravado, 100 leituras, e vai acontecer com a graça de Deus. Nesse período de leitura, 85, agora já tendo mais tempo com a Bíblia, olhando que o Espírito Santo de Deus queria me garimpar, falar ao meu coração, eu chego nesse versículo 58, 12 de Isaías. Li o texto como já li muitas e muitas vezes, até dos seminários e da minha leitura, e sempre passava, o povo de Hebreu que passou por isso. O Espírito Santo de Deus falou, Arão, agora chegou a sua vez, olha amados, chegou a sua vez, lê esse versículo, eu li, leia de novo,
li, leia de novo, li. O que você tirou para você? O que você é nesse texto aqui? Você será o quê? Reparador de brecha. Entendi o recado. Falei, Espírito Santo, Deus, eu me coloco de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, nesta empreitada, e agora como fazer? Eu te dei o dom de escrita, vai escrevendo. E eu estava aguardando o processo de cirurgia, demorou, prorrogava, não dava certo, e a coisa acontecendo, eu escrevendo os rascunhos, e era para sair agora em novembro, e este livro, Deus tinha tanta pressa, amados, que eu só levei 90 dias, e são 49 reflexões profundas, trata assuntos profundos, de todas as áreas da nossa vida, da nossa comunidade, da nossa igreja, do mundo que está aí fora, que precisa de reparadores de brecha, urgente. Peguei uma equipe que já tinha me ajudado no primeiro livro, e eles ficaram tão empolgados com este livro, com os textos, que eles aceleraram, e me deram conta de entregar em 2 meses. Esta capa aqui foi feita por o Jair Aqueza conhece, o Jumbep, lá em Paraíba. É uma junta que nós temos missionários lá, e eles ficaram tão empolgados com o texto, que assim, eu vou caprichar na capa. E eles têm lá uma equipe, e eles capricharam mesmo na capa. Algo espetacular, a visão de um coração missionário. E este livro saiu antes da minha cirurgia, 1 mês antes da minha cirurgia. E tem aqui, eu vou passar rapidinho, os temas dos 49, poderia até colocar no telão aí, por favor. Assim, tem minha fotografia aí com os livros. Por favor, coloca minha foto, esse aí. A igreja sabe que eu não estou aqui para vender livro nenhum, saiba disso. Mas eu estou aqui como mensageiro, um reparador de brecha, recrutando mais que eu posso de reparadores de brecha. Recrutando. Então, como eu fiz domingo passado, já fiz do curso 17, estão ali 3 livros. O Sem Meditações, o Reparador de Brechas e esta apostila aqui, que está muito bem trabalhada para pessoas em geral, e não são poucas. Eu li essa pesquisa ontem de novo, fiquei estarrecido. 95% das pessoas foge de fazer controle financeiro. Foge. Alguns fazem por necessidade, outros fazem por saber que tem que fazer mesmo, mas 95% das pessoas em geral, elas fogem do controle financeiro e de encarar a sua vida financeira. Isso não pode, é uma brecha que nós temos que reparar, e eu me coloco aqui com um reparador para te ajudar. Essa apostila aqui, agora no período de esperando a cirurgia, tivemos um tempo lá em Mato Grosso, eu fui em 5 regiões e treinei mais de 250 pessoas com essa apostila. E a minha igreja não pode ficar de fora. E eu coloco aqui esses 3, os 3 somando juntos, parece-me que dá R$123. Você levando o kit, você vai levar por R$100, vai levar como bônus do Moarão a apostila. Você passando por ela, eu tenho absoluta certeza, na unção do Espírito Santo, que eu já orei, você não vai entrar em 2024 da maneira como você está hoje, eu tenho absoluta certeza. Se você entrar com fé, com coragem, com determinação, de passar por este processo, ela vai te dar um 2024 muito mais animador daquilo que você possa pensar. Então, não é venda, é ajudar nossos irmãos, a igreja. Aí vem as devocionais, elas são em 7 semanas, pode colocar aí, já está, né? Você dá uma olhadinha rápida aí o Zé falou, passa batido aí, para você não tomar muito tempo com isso aí. Então eu vou passar batido usando a instrução dela. Olha isso, as 7 semanas são assuntos importantes. Dessas 7 semanas eu vou trazer aqui um pouquinho, para a gente fazer juntos aqui, uma das semanas das 49, daqui a pouquinho eu vou dizer qual é. Pode mudar.
A semana 2, devocional 11, eu uni rapidinho com a 18, porque uma complementa a outra. Eu vou dizer por quê. Para compartilhar, eu tenho aqui alguns minutinhos para a gente compartilhar. Então, a devocional 11 é exatamente o versículo que eu trago, que foi o meu carro-chefe desde os 13 anos de idade, tudo quanto vier à mão. Então esse é o versículo que eu trago para você. Você viu a sua mão, tudo quanto tiver à mão, mas aqui, mas é tudo, viu? Não coloque aquilo que eu achar, o que eu posso fazer, tire essas palavras, aqui é tudo mesmo. Se Deus colocou nas tuas mãos, esse tudo, esteja consciente, esteja certo de que Deus vai te honrar e você vai dar conta. Então tudo que colocar na tua mão, vem de Deus, beleza, então você vai fazer isso. E nessa devocional, eu trago 4 motivos ou 4 áreas importantes para você desempenhar esse tudo. Se você seguir a risca, as 4 propostas que estão nessa devocional, para fazer tudo que está na sua mão, eu garanto que você vai ser bem sucedido. Fazendo essa conexão com a semana 3, devocional 18, pode colocar aí. Esse versículo aqui, ele é chave para a nossa vida. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida, quem? É Deus, o Senhor. Faça os planos. E dentro dessa caminhada, dessa jornada, acontecem coisas tão debaixo de um quieto de Deus, que Deus está esperando o momento certo para liberar para a gente. Eu tenho alguns minutinhos, eu vou falar rapidamente. Como eu falei, eu comecei minha atividade muito cedo, no meu trabalho de auditoria, na minha secretaria. 2 anos depois, eu tenho um cunhado que até hoje ele é político, ele sempre concorre a eleições, e ele estava em 74, eu com 2 anos apenas de trabalho na minha área, e era a eleição dele, eu falei assim, eu vou tirar férias, vou dar uma mãozinha para o meu cunhado. E eu tirei férias, e fui ser o coordenador da campanha dele, 74. Terminou a campanha, se elegeu, e a capital era Mato Grosso, e ele falou, Cuiabá, e ele falou, Arão, você ainda está de férias, vamos para Cuiabá, dá uma descansada lá, e eu fui, antes de férias, fui para lá. Veja onde que Deus queria me levar. Chegando em Cuiabá, descansando uma semana, eu falei, eu vou dar um pulinho lá na minha secretaria, conhecer rever meus amigos, meus chefes, e tal. Fui para lá. A turma fala que soldado que está no quartel quer o quê? Trabalho, né? Quando eu cheguei lá, assim, o diretor falou assim, Arão, você tem algo aqui, rapaz, para você fazer, se você puder. E eu falei, puxa vida, eu vim para cá para descansar, um trabalho duro que eu enfrentei, e agora, de férias, eu não falei não, eu falei, o que você tem para mim, diretor? Eu falei, olha, eu quero que você interrompa as suas férias e vai presidir uma comissão de inquérito, apurar corrupção, no meio de colega, muito difícil, e se você quer, eu não pensei 2 vezes, opa, topei. De lá mesmo eu fui para uma região que eu nunca tinha ido, Paranaíba, Cacilândia, e fui para lá. E uma das coisas que eu sempre coloquei na minha pauta, onde eu estiver, no lugar novo, uma cidade diferente, eu procuro uma igreja. Eu vou me esconder, vou me amparar, eu vou procurar uma igreja, porque um rapaz solteiro, bonitão, com um cargo chique, elevado, é um perigo solto. É um perigo solto. E eu tinha essa consciência, eu procurava a igreja, procurava o pastor, eu estou aqui porque eu sou bom Arão, sou crente, e eu quero um amparo. E nessas amparadas, lá no lugar que eu aceitei esse desafio, olha só o que Deus faz. Eu estava em jejum de namoro 2 anos, mas eu tinha feito de 3 anos, do noivado de insucesso que eu tive, que ia quase para um casamento. Deus me tirou daquele noivado, eu fiz um propósito de fazer um jejum de namoro, 3 anos. Nessa altura faltava 1 ano ainda. Aí quando eu estava lá, teve o carnaval, aquela igreja me convidou para pregar. Quando eu estou lá naquele carnaval, que eu chego uma loira, naquele retiro,
Quase que eu quebrei o meu voto. Vocês imaginaram Deus estava me levando? Eu estava fazendo um jejum de namoro, me consagrando a minha vida. Eu enfrentei um desafio difícil, num período de férias, cansado, para fazer algo para mexer com colegas nossos na área de corrupção. E Deus vai para lá, e eu achando que isso aí ia me trazer currículo profissional, trouxe de verdade. Um currículo profissional, naquela altura, um rapaz de 24 anos, para fazer um inquérito, presidente do inquérito, ia para a ficha. Mas Deus falou assim: rapaz, esquece, não tem nada a ver. Eu vou te mostrar a pepita de ouro que eu vou te dar naquele carnaval. Apareceu Eusi, no mês de março de 75. E um ano depois, terminado o meu jejum, nós estávamos casados. O que está escrito aqui? A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Vá fundo, dirija os seus planos, mas esteja certo que tem algo especial de que Deus. 47 anos casado, amados. É brincadeira, que bênção. E ela continua loira e bonita, né? A devocional que eu vou trazer, não vou falar sobre ela, mas eu trago na devocional 5 P's. Eu trago persistência, organização, disciplina, encorajamento e resultado. Passando rapidinho, na persistência, o exemplo que eu trago aqui, o exemplo, não tem, é imbatível esse exemplo. Exemplo de persistência desse casal aí, não existe na história nem na Bíblia. Abraão e Sara. Todos conhecemos a história dele, receberam a promessa de Deus. Irmãos, pensa uma coisa, não confunda presente com promessa, viu? Nós estamos aqui no mês de dezembro, é gostoso receber um presente lindo do casal no meu aniversário. Presente não se discute, recebe de gratidão. Mas promessa tem resultado, promessa tem tarefa, promessa tem o que fazer para alcançar a promessa. Deus disse para Abraão e Sara: vocês vão ser, água tremenda desse mundo, vão ser famosos no mundo inteiro, todas as gerações. Eles eram aparentemente razoavelmente jovens, mas demorou demais. Não chegava a promessa, eles tinham que pagar um preço. E aos 100 anos, Abraão recebeu o seu Isaque. Sara, aos 90, também o seu filho Isaque. O que eu quero dizer com isso? Eu estou com 74 anos. Eu tenho certeza que o meu Isaque, fora o que já recebi da pepita de ouro aqui, Deus tem algo muito especial para o irmão Arão, ainda lá na frente. É só persistir, não desanimar. Quantos de nós aqui já não abortamos o nosso Isaac em alguma área? Eu abortei quase da escrita. O Espírito Santo de Deus me resgatou. Então pense, amados, não importa a idade que você esteja, talvez você fale: estou louquinho para aposentar e descansar. Aí você pode abortar o seu melhor Isaac, que está lá na frente, que Deus vai te levar aos 80, aos 90, aos 100 anos. Tá bom, pastor Leandro? Seu Isaac. Então, a persistência não tem limite. É longevidade e longanimidade. A persistência vai te levar à longevidade e a ser longânimo, não desistir da jornada. A organização, nada se faz sem organização, gente. Tudo precisa ter organização. Para sair este livro aqui, eu fiz um planejamento longo, passo a passo, até chegar na sua mão. Até os discípulos de Jesus, eles tiveram um problema com a organização. E eu trouxe esse versículo porque nem os discípulos de Jesus se pouparam de ser desorganizados. Marcos 8,14, aqui está. Eles saíram com Jesus, era a rotina deles sair com Jesus para o barco, para os trabalhos com Jesus. E eles saíram e não levaram nada de lanche. E eles eram humanos, eram pessoas que precisam se alimentar. E aconteceu ali uma conversa entre Jesus e eles, um assunto que não tinha nada a ver com comida, e já eles caíram o entendimento: puxa vida, Jesus está chamando a nossa atenção, puxando a nossa orelha. Nós viajamos sem nada para Jesus, nem para nós, tem um pãozinho seco aqui no barco. Muitas vezes a gente quer fazer uma jornada importante da nossa vida, levando um pãozinho seco, sem planejar o que vai acontecer na jornada. Preste atenção. Disciplina. Eu trago aqui um exemplo que é insuperável.
a disciplina dessa mulher chamada Esther. Ela assumiu um cargo de rainha, ela foi elegante, não deixou de ser bela, ela seguiu as regras de mulher, da feminilidade, da astúcia da mulher, e ela usou tudo isso aí, mas ela teve uma disciplina tremenda diante de Deus. Foi para o jejum, levou todo mundo para o jejum, assumiu a postura da liderança, e essa mulher traz-nos lições preciosas, né, para nós hoje, da disciplina em qualquer situação que a gente esteja passando. Encorajamento, eu trago aqui uma pessoa que ninguém melhor do que ele para nos dar uma luz, dizendo, ó, Paulo sofreu todo tipo de sofrimento, de toda a sorte que podemos pensar. E por último, ele estava preso, algemado, escrevendo cartas de encorajamento para os seus jovens pastores, para as igrejas nascentes. Então, Paulo é um exemplo. Toda vez que você lê Paulo encorajando você, a igreja, você sabe que Paulo não teve vida fácil. E ele nunca, deixou de ser encorajado e o encorajador. Resultado. Ouça o que eu vou dizer para você. Nós não colhemos fracasso. Nós colhemos resultados. Vou repetir. Nós não colhemos fracassos. Nós colhemos resultado. Agora tem um porém. Se meu resultado é negativo hoje, amanhã, depois, o ano que vem, é um resultado repetitivo negativo, o que a minha mente vai pensar? O que eu vou levar para a minha mente, para o meu cérebro? Que eu sou uma pessoa fracassada. Aí já chegou no fundo do poço. Então, cuidado com os resultados. Cuidado com as regras, e você pode alterar um quadro, seja ele qual for. Eu trago aqui, né, Sansão perdeu 20 anos da vida dele de juiz, de libertador. Dos 40, só 20, e ele morreu daquele jeito, porque ele mudou todas as regras, todo um propósito que Deus tinha para a vida dele. As 49 devocionais, amados, todas não podem passar batido, não é uma leitura. Esses sem meditações, você pode até fazer uma meditação rápida, fazer uma leitura, orar e ir embora. Mas este aqui não. Pode mudar lá para a gente chegar no final, isso. Este aqui tem regra e tem critério. Cada devocional, você precisa entender aquilo que tem para você daquele dia, naquela devocional. Aí você vai pegar a canetinha e escrever o quê? Na minha vida pessoal, o que isso tem a ver, está lá em cima. Quais valores, fundamentos precisam ser restaurados na minha vida pessoal? Naquele texto, aquela devocional, você vai escrever. Na minha família, vai escrever na minha família, nesse contexto aqui, anote, assuma a responsabilidade. E na minha igreja, na minha comunidade aqui, quais os valores? Eu sinto que perdemos, estamos distante dele, e me cabe ser um reparador. Coloca na minha igreja. E agora, na minha comunidade? Vou fechar os olhos para a comunidade. Então, quando o processo, veja bem, quando o processo começa em mim, vai respingar na minha família, vai respingar na minha igreja e vai mudar e transformar a sociedade. É a primeira parte, veio a segunda parte, qual é? Pode mudar aí? Feita aquela parte, agora vem o compromisso e a decisão. Qual é o compromisso? O que posso fazer no papel de reparador de brecha? O que eu posso? O que está nas minhas mãos? O que eu posso fazer? Hoje, não é amanhã não, é hoje. Outra coisa, como contribuir para o resgate dos valores coletivos? Eu não sou uma pessoa individual, eu tenho família, eu tenho comunidade cristã, eu tenho meu ambiente de trabalho, eu sou coletivo. Qual é o meu quião diante disso? Decisão que tomo. Qual é a decisão que eu tomo? Ali, naquele momento, diante de Deus, como reparador de brecha. E aí, tomada a decisão, olhando para cima, você vai escrever uma ação para hoje. Uma ação, daquele contexto.
Pode vir, pastor Leandro, quem que vai aqui? Você que vem? Essa semana eu já fui reprovado em uma das minhas devocionais. A devocional dizia, duas áreas. Uma, falava-se da Maria de Betânia, que levou o melhor perfume para Jesus, né, pastor Leandro? E ele elogiou, Jesus falou, escreve aí, escreve na escritura, o gesto dessa mulher vai passar por todas as gerações, todo mundo vai ouvir o gesto dessa mulher. Aí veio para mim a lição, e agora? Eu não sou Maria de Betânia, estou diante de Jesus, o que eu vou fazer para Jesus, que precisa ir para a história? O que eu preciso fazer? O outro testemunho, pastor Leandro, ali dentro daquele dia devocional, Jesus saiu com a multidão, com os discípulos, entrou em Jericó. Quem que estava na árvore? Zaqueu. Jesus viu, quebrou todo um protocolo, deixou todo mundo assim, os discípulos irritados. Como é que pode um negócio desse? Está envergonhando a nossa categoria cristã. Jesus disse, desce Zaqueu, daqui a pouquinho estou na sua casa, prepara lá. O que isso tem a ver comigo? Jesus falou, você é Jesus, eu transfiro a minha função para você. Você é Jesus, Arão, você está me representando. Vai aparecer os Zaqueus na sua vida hoje. Você faça o que eu estou fazendo aqui. Ame, vai na casa dele, ore por ele, fala que eu amo essa pessoa. Gente, é brincadeira. Sabe o que aconteceu comigo? Eu moro em prédio. Lá no meu prédio tem vários Zaqueus. E tem um Zaqueu grande, tem um Zaqueu bem grande, um Zaqueuzão. E é difícil eu descer o elevador e encontrar um Zaqueuzão. É difícil. Naquele dia eu encontrei, desci junto, só nós dois, eu e o Zaqueuzão. Eu falei, tudo bem, como vai? Tudo bem? Bom dia, fui embora. Fui para a célula, achei que tinha feito ia dar um grande testemunho no PGM. O Espírito Santo de Deus, ei rapaz, você falhou. Você deixou o Zaqueu ir embora. Você não disse, posso ir na sua casa hoje, porque eu tenho um recado de Jesus para você. Eu tenho um livro, Reparador de Brecha, que é sensacional para você, que Deus está te dando. Você falou isso? Que testemunho que eu vou dar? Reprovei. Então, eu estou, amados, também passando por grandes provas, grandes testes. Esse é reparador, primeiro para o Arão, para minha família, para minha igreja, para depois chegar na sociedade. Doeu, pastor? Doeu? Dói. Está muito doído aqui, viu? Deus abençoe.